Muito bem, hoje é dia de falar de quiropraxia com ele que entende muito do assunto. Hoje o tema é interessante, hein? Inclusive, você vai se interessar porque é sobre dificuldades de respirar, como a quiropraxia pode ajudar. Doutor, mais uma vez, obrigada por esse bate-papo para falar desse tema. Tudo bom? Olá, Ellen, seja bem-vinda novamente. Olha, hoje tem até demonstração, ou seja, o assunto vai render bastante. Eu primeiro pergunto qual é a relação da respiração e quiropraxia para alinhar uma pessoa quando vem aqui com o senhor. Tem tudo a ver. Nós temos um músculo, bastante conhecido chamado diafragma, que é o principal músculo da respiração. E esse músculo ele está ligado principalmente na coluna vertebral também. Né? Para você ter uma ideia, Ellen, quando a gente puxa o ar, quando a gente faz uma inspiração, esse diafragma ele desce. E ao mesmo tempo o gradil costal, que são as costelas, ele se abre. Né? E quando a gente solta a respiração, esse diafragma sobe. Então, qualquer alteração que tenha, não só no diafragma, mas também, por exemplo, na coluna vertebral, pode desencadear uma dificuldade, um problema respiratório. Em alguns casos aqui, o senhor já detecta isso, que a pessoa está com problema na respiração, e aí o senhor já faz o tratamento específico? A maioria das pessoas ela chega com uma queixa, né? E a maioria dessas queixas é o quê? Dor. E às vezes essa dor ela está associada muitas vezes quando a gente faz a pergunta, você sente dificuldade para respirar? Ah, doutor, quando eu respiro dói nas minhas costas, dói na minha coluna, dói no meu peito. E muitas vezes elas associam até às vezes problema de coração e algumas chegam até a fazer exame voltado para o coração, como se isso tivesse uma relação com o coração, né? Então, essa ligação entre esse músculo diafragma e a coluna vertebral, ela tem uma ligação complexa, aonde a gente, através de palpação, a gente detecta muitas vezes alguns pontos de tensão nesse músculo do diafragma, como também na região da coluna, principalmente na região torácica ali, a gente palpando sente alguns pontos dolorosos ali nas vértebras. Então quer dizer que uma coluna desalinhada dificulta na respiração? Com certeza. A coluna ela é um eixo. Se ela tiver qualquer curvatura nessa coluna, ela vai alterar todo esse gradil costal, ou seja, as costelas, como também puxar essas estruturas, vísceras e até mesmo esse músculo aí para um lado ou para o outro. Isso vai desencadear sérios problemas. Por quê? Aquilo que eu sempre falo, o corpo da gente ele vive de equilíbrio. Se ele está equilibrado, consequentemente ele vai ter uma boa funcionalidade. Quem tem escoliose também sente essa dificuldade na hora de respirar? Na maioria das vezes. Lembrando que a escoliose ela tem vários graus, né? Existe aquela escoliose que ela tem uma curvatura muito grande, que passa ali dos 30, 45 graus, então é uma curvatura bastante acentuada. Essas pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de respirar. Né? E para ter uma ideia, a escoliose, você só consegue tratar ela de uma maneira eficiente no início, às vezes na fase de crescimento. Quando essa escoliose já está instalada, dificilmente você vai recuperar e alinhar essa postura novamente. Você pode até melhorar, mas alinhar, voltar novamente, dificilmente você vai conseguir. Vem cá, doutor, má postura também pode desencadear na falta de respiração aí das pessoas que têm esses problemas? Pode. Para você ter uma ideia, a gravidade puxa a gente para baixo. O músculo, o diafragma, ele está aqui nessa região da frente. Imagina você tendo essa postura curvada muito tempo. Você vai comprimir, você vai pressionar essa região. Então, com certeza, a má postura vai desencadear, pode desencadear também esse problema respiratório. Não é à toa que as pessoas mais velhas, elas sentem bastante dificuldade de respirar. Por quê? É normal, né? Você ficando mais velho, o corpo caindo para frente, a curvatura aumentando e, consequentemente, essa postura vai comprimindo essa região. Agora, eu sei que cada caso é um caso, mas em quantas sessões as pessoas podem já perceber que a respiração melhorou? Na primeira sessão. Logo na primeira. Logo na primeira. Por quê? Porque a gente detecta os pontos que estão ali com alterações, com as disfunções que a gente chama. A gente consegue manipular, às vezes, uma região torácica. A gente consegue mobilizar esse músculo diafragma. E na hora que essa pessoa se levanta e ela sente essa melhora, é visível. Por quê? Porque quando ela vai expandir, quando ela vai encher o ar, quando ela vai encher o pulmão de ar, justamente essa musculatura vai estar mais relaxada. E aí ela vai sentir de imediato essa melhora. A quiropraxia, então, ajuda bastante, né? Vamos ter uma demonstração aqui para o pessoal de casa entender, mas são dicas que tem que ter acompanhamento de um especialista, né? Sim, são técnicas que a gente não vai, que as pessoas não vão conseguir fazer em casa, né? A gente precisa ter um profissional que trabalha diretamente com isso. A gente vai demonstrar para as pessoas, tanto como a gente consegue trabalhar esse diafragma, como a gente consegue chegar nessa disfunção também, que é importante, e aí as pessoas vão perceber
que a gente consegue ter um bom resultado. Pronto, a gente vai então conferir. Temos a nossa modelo. Qual é o nome da nossa modelo? Albina. A Albina já está aqui, vamos conferir, portanto, a demonstração aqui, para vocês de casa entenderem como é que funciona a quiropraxia nesse sentido. E aí a gente vai ficar com essas dicas e finalizando, encerrando aqui o programa da edição de hoje, tá certo? Gente, obrigada pelo carinho. Confere só agora as dicas do Dr. Júnior Pinho. Pessoal, agora demonstrando algumas técnicas para vocês, talvez estejam se perguntando por que eu vou começar pela cervical. Da região cervical, gente, sai um nervo chamado nervo frênico, que é o nervo que vai inervar o principal músculo da respiração diafragma. Então, muitas vezes, a compressão dessa raiz nervosa, desse nervo, na região cervical, pode dificultar a respiração do paciente. Então, já fiz a avaliação, tá? Pode relaxar um pouquinho. Vou na altura que eu quero manipular. Faço uma manipulação cervical com a ideia principal. Agora, peço para o paciente ficar de barriga para baixo. Lembrando que o músculo diafragma, tá? Ele se fixa lá na frente, para falar a verdade, bem nesse ossinho aqui, no processo tifóide que a gente chama, e também na região lombar e na região torácica. E aqui eu posso fazer uma manipulação na altura do nível que eu quero soltar também essa musculatura. Puxa o ar para mim. Vira de barriga para cima agora. E agora, por fim, aqui a gente consegue ver bem aqui na modelo o músculo diafragma, tá? Aqui são as costelas. E a gente pede para ela puxar o ar. Quando ela soltar o ar, eu faço uma leve pressão e sustento. Puxo o ar de novo. Solto o ar. E aqui eu vou soltando essa musculatura. Puxo o ar. Solto o ar. Puxo o ar. Solto o ar. Puxo o ar. Solto o ar. Para vocês verem, a gente já nota que um lado já ficou mais alto do que o outro. E aqui a gente vai repetir desse outro lado. Solto o ar. São técnicas suaves, mas técnicas muito potentes. Com isso a gente vai liberando essa musculatura e, consequentemente, depois a gente reavalia esse paciente para ver se houve uma melhora significativa em relação a essa dificuldade que ele tem para respirar. E com isso a gente encerra, né, a nossa participação aqui, lembrando para vocês que essas dicas são aqui no nosso consultório e se você quiser presenciar, venha com a gente aqui.